Hi pessoal, aqui é o Flávio Gavloski e eu não sei exatamente quando você está assistindo esse vídeo e não sei exatamente em que momento, mas nesse exato momento está chovendo aqui, então por isso a aula vai ser indoor. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre a questão do DCAF, Defesa contra Ameaças de Arma de Lâmina. Então para a nossa ferramenta de hoje a gente vai estar utilizando aí um simulacro de uma arma de fogo. Mostra aí, Anderson, qual que é? Então um simulacro de pistola. Vem comigo e vamos desmistificar algumas coisas que envolvem essa parte de defesa contra ameaças de arma de fogo. Bora lá! Mabuhay, seja muito bem-vindo mais uma vez e dando continuidade às nossas aulas sobre a anatomia do combate. E na aula de hoje, como eu disse anteriormente, a gente vai estar vendo sobre DCAF, né, a nossa sigla dentro do combate para defesa contra ameaças de arma de fogo. Você pode perguntar, pô, Flávio, é meio parecido com o que a gente viu anteriormente sobre, né, armas de lâmina. Sim, é o mesmo princípio, tá? Segue a mesma linha de raciocínio, né? Defesas contra ameaças de arma de lâmina, e agora a gente trocou a lâmina por armas de fogo, né? Então, por isso, DCAF. Alguns conceitos, alguns princípios tendem a se manter, mas não todos. É muito comum o pessoal confundir DECAL e DECAF pensando ser a mesma coisa, quando na verdade não são. Arma de lâmina é arma de lâmina, arma de fogo é arma de fogo. Os dois não se misturam em conceitos de defesa e muito menos no quesito desarme, certo? Enquanto em um você tenta criar uma determinada distância, no outro você procura encurtar essa distância. Então, mesmo que sejam mais parecidos possíveis, inclusive nas próprias posições, eu acredito fielmente que um dos principais motivos que levam, né, os alunos, principalmente os iniciantes aí nessa área, a pensarem que as defesas para DECAL e para a DECAF são as mesmas, é justamente a semelhança nas posições, até porque não tem muito o que inventar em questão de posição de DECAL e DECAF, então tipo, normalmente ou é no pescoço, ou é no tronco, ou é na lateral do tronco também, nas costas, então não tem de muita fugir disso, o cara não vai fazer um movimento super escondidinho, sei lá, tipo pendurar pelos pés e colocar a arma na sua cabeça, sei lá, algo do gênero, né? Então assim, as posições são sim semelhantes, são parecidas, mas a forma de você responder a elas é que vai mudar, perfeito? E então, ó, se você já assistiu a aula de DECAL e está assistindo essa aula agora, você vai ver algumas diferenças aí. Se você não assistiu a aula de DECAL, então dá uma procurada aí em algum lugar, né, do canal. Aqui tem a aula, se eu não me engano, foi a aula 3, né? Foi a aula 3, que a gente fala sobre defesa contra ameaças de arma de lâmina, perfeito? Então, para não falhar por excesso, né? Melhor falhar por excesso do que por negligência, algumas coisas, como eu falei, algumas coisas sim de fato são semelhantes e talvez eu me atreveria a dizer, não gosto muito dessa palavra, mas eu me atreveria a dizer que são as mesmas coisas, certo? Então eu vou estar repetindo isso, mas assim, de um contexto geral, o que eu preciso que você internalize são diferentes, tá? São diferentes, ponto. É como se DECAF fosse, sei lá, tipo um outro universo, tá? Um outro idioma, né? DECAL é um idioma e DECAF é outro. Ambos usam palavras para se comunicar, mas são completamente diferentes, perfeito? E no nosso DECAF de hoje a gente vai estar vendo uma das posições, tá? A gente tem aí diversas posições dentro desse universo do DECAF, tá? São mais aí de 30 cenários diferentes que vão desde a cabeça, nas costas, no tronco e vai, né, de cima para baixo, de um lado para o outro. Basicamente te vira aí do avesso, seja DECAF embarcado, desembarcado, inimigo dentro do carro, inimigo fora do carro, enfim, né? São muitas variações, tá? Mas eu preciso que você se concentre no conceito, no fundamento, que é ele que vai embasar todas as outras movimentações, independente de qual elas sejam, perfeito? Então, vamos lá. Aqui nesse primeiro cenário, né, a gente vai estar colocando a arma apontada para o tronco. Só que a gente tem que prestar atenção em alguns aspectos. Então, por exemplo, o Anderson é o meu agressor e ele apontou a arma aqui para mim. Primeiro, vamos criar
esse cenário, vamos entender como é que ele funciona. Não é simplesmente ele aponta a arma, eu faço o desarme por assim só. Eu não quero que você seja uma máquina repetidora de movimentações e de técnicas de golpe. Isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Eu preciso que você entenda o movimento, entenda a mecânica do exercício. Eu poderia simplesmente falar, faz o movimento XYZ, afasta ali, triangula, faz o desarme, tira a arma dele e pronto, né? Mais ou menos iria funcionar. Só que se você entende o fundamento, entende o porquê que as distâncias são importantes, entende por que o cenário muda, o que tem de diferente entre uma ameaça, entre em que momento que eu devo ou não estar reagindo, aí sim você começa a construir a sua base sólida para aumentar as suas chances de sobrevivência. E aí, por consequência, você adapta isso aos outros cenários e ainda assim você consegue executá-la com maestria, perfeito? Então vamos lá, algumas dúvidas comuns que podem vir surgindo ao longo desse processo. Então o Anderson ele apontou a arma lá para mim, está apontando no meu tronco. Poderia ser em qualquer outro cenário, tá? Mas hoje, nessa aula específica, a gente vai trabalhar esse movimento. Esse movimento aqui, a arma, está apontada para o meu tronco, e ela está afastada, ou seja, a arma não está encostada em mim. É diferente disso aqui, tá? Onde a arma está encostada em mim, certo? Então a gente tem aqui basicamente 3 desdobramentos que poderia ser a arma estar longe, o Anderson chegar próximo, encostar a arma em mim, ou ele já, ou melhor dizendo, a arma está longe, certo? Esse seria um primeiro cenário, seria ele já chegar com a arma encostada em mim, seria um segundo cenário, ou poderia ser uma variação dessas duas mesmo, onde ele começa com a arma longe e ele vem e aproxima. Parece ser a mesma coisa, mas exatamente como a ideia do decal não é, são cenários diferentes, tá? O fundamento permanece, mas a execução do movimento vai ser diferente. E aí você pode vir... Primeiro a gente precisa estruturar esse exercício, tá? Para que você não cometa alguns erros. E quando eu digo alguns, podem ser muitos. Principalmente quando a gente está falando de treino em dupla, tá? Depois eu mostro alguns conceitos que você vai poder treinar isso sozinho sem problema nenhum. Mas eu primeiro preciso que você entenda como é que você vai fazer isso em dupla, até para você não machucar o coleguinha de treino, que é aquilo que eu digo, que coleguinha morto não treina. Então você precisa ter esse cuidado. Então você não está vendo aqui, vamos trocar de posição, aí fica um pouquinho mais claro. Então aqui, ó, tá vendo que o Anderson ele está com o indicador dele ao longo aqui do ferrolho? Em uma situação de tiro, um tiro de combate, um tiro defensivo ou algo semelhante, essa tende a ser a posição mais natural dos atiradores, mais natural dos operadores. Perfeito. Só que a gente não está treinando tiro nesse momento. A gente não está treinando tiro esportivo, defensivo, de combate, tático ou qualquer tiro que você possa imaginar. Para efeito de DECAF, exclusivamente o DECAF, colocar o dedo aqui na lateral não é recomendado. Não estou dizendo que é proibido, eu não sou seu pai, você pode fazer o que você bem entender, mas eu não recomendo. Se você está aqui para seguir as minhas sugestões, essa é uma das mais relevantes. Porque dependendo ali do movimento, dependendo da velocidade, da explosão que você vai fazendo, quando a gente trabalhar os efeitos de alavanca, que é o que a gente vai estar vendo na sequência, é muito fácil, eu posso pegar no dedo dele aqui, ou mesmo no movimento da própria arma e acabar machucando o dedo dele, acabar torcendo, pode acabar luxando, em casos extremos, mas não impossíveis, pode acabar de fato quebrando. Então a gente nunca recomenda que você ou seu colega de treino fique com o dedo aqui no comprimento do ferrolho, muito menos com o dedo no gatilho. Coloca o dedo no gatilho, isso, porque é ainda pior. Às vezes, dependendo da movimentação que você vai colocar lá, você consegue puxar a arma, o dedo meio que escorrega, ele dá aquela prendida, mas você consegue puxar e aí você não se machuca tanto. Quando o dedo está no gatilho, é quase certeza que você vai acabar se machucando. Então assim, para um cenário real,
perfeito, né? Você fazer esse tipo de movimento, independente se o agressor está com o dedo, né, ao longo ali do ferrolho, se ele está com o dedo no gatilho, aí não faz diferença, tá? A técnica vai funcionar do mesmo jeito. Inclusive, como eu disse, pode até machucar, e aí vai machucar o agressor. Pior para ele, melhor para nós. Mas eu não quero estar machucando o Anderson aqui. Então a ideia é que eu tente deixar isso o mais seguro possível para ambos, certo? Então toda vez que você for treinar o decaf, estiver lá com a sua arma de treinamento, estiver com seu colega de treino, sempre note se ele está com a empunhadura com todos os dedos lá na empunhadura. Então é basicamente dessa forma aqui, certo? Então não se preocupe, o dedo está no gatilho, o dedo tá... Não se preocupa com isso agora, tá? Isso não é relevante para os fundamentos do tiro, por exemplo. Esquece essa parada aí. Não sei se tu atira, se tu não atira, mas isso não é relevante nesse momento. Na verdade, isso só vai acabar para esse cenário, tá? Para esse cenário específico. Então não fala, o Flávio disse que colocar lá o dedo não serve. Não, não é que eu estou dizendo que não serve para nada. Para esse cenário é só para evitar que você se lesione de forma, como posso dizer assim, de forma desnecessária, tá? Como é o que eu sempre falo para os alunos, não adianta nada você vir até aqui, né, para aprender a se defender lá fora, se você não consegue fazer isso aqui dentro. Ficou até, né, irônico, né, porque a gente está treinando aqui dentro de fato hoje. Mas, né, entender o conceito, né? Não adianta nada, você vem, vou aprender a me defender, mas beleza, não consegue fazer isso nem no treinamento, quem dirá lá fora, certo? Então a gente tenta nivelar essa ideia. Então toda vez que você for treinar ali, o mesmo vale se for com as duas mãos, tá? Então ele pode empunhar lá, fazer uma empunhadura com as duas mãos, é a mesma coisa. Encolhe o dedo lá e a empunhadura fica somente ali na empunhadura da arma, certo? Nem um dedo para um lado, nem o dedo para o outro. E no conceito da técnica, certo? Se ele vai estar lá apontando, se ele vai estar com uma mão, se ele vai estar com as duas mãos, também não vai fazer diferença. Mas isso a gente vai estar vendo ali na questão da aplicação, certo? Então, vamos começar lá. Ele apontou a arma, certo? A primeira coisa que eu preciso decidir é, vou ou não vou reagir? Então, eu já publiquei um vídeo um pouquinho mais curto, não era bem uma aula em si, né? Um vídeo um pouco mais curto falando sobre 3 situações que você deve ou não deve estar reagindo, certo? Então, vou baixar um pouquinho. Primeira situação, tá? Então, vamos lá. Eu devo ou não devo reagir? Quando que eu devo reagir? Então, primeira situação, chegou o meu agressor, né, no caso o Anderson, poderia estar com isso, vale para decal também, tá? Vale para decai, que seria contra armas de impacto, nesse caso decaf. Então ele chegou para mim e disse que era um assalto. Nós, né, no combate, sempre dizemos que você jamais deve estar reagindo ao assalto, perfeito? Nenhum bem material vai ser mais valioso do que a sua vida. Ponto. Nenhum bem, seja seu boné, seu relógio, seu carro, sua casa, não interessa o que você tenha. Perfeito? Então, qualquer bem material você vai ter uma segunda chance de estar recuperando. Pode ser que você demore 1 ano, pode ser que você demore 10 anos, mas em algum momento você vai conseguir recuperar isso. A sua vida você tem uma só. Então, não tem restart, não tem checkpoint, não tem, enfim, qualquer outra coisa que faça você voltar ali daquele ponto final. Então, cara, você só tem uma vida, tá? Perdeu ela, perdeu tudo. Você é e sempre será a sua última linha de defesa. Então, quando se trata apenas, né, uso aspas para apenas um assalto, a gente não aconselha que você esteja reagindo, perfeito? Entrega lá o que tiver que entregar, se ele pedir dinheiro, entrega dinheiro, se pedir boné, entrega boné, relógio, pulseira, enfim, qualquer coisa que o seu agressor esteja pedindo. Se tudo ocorrer bem, ele simplesmente vai embora. Na teoria, é isso que deveria acontecer. Agora a gente leva a outros 2 cenários. Então, quando que eu devo reagir? Quando o seu agressor diz que vai te matar. Então, assim, a sua sentença de morte já foi decretada. Então, você não tem outra opção. Você não tem o que fazer a não ser reagir. Porque se você não fizer nada, você morre. Porque ele já disse. Falou, cara, eu vou te matar. Eu vou, sei lá, enfim, né? Por que ele vai te matar? Existem N motivos diferentes para quais ele vai querer te matar. Seja, sei lá, acerto de contas, ele te confundiu com alguém, você pode ter, sei lá, né, desrespeitado ele de forma não proposital, às vezes você esbarrou nele, às vezes você xingou ele, você nem sabia, ele confundiu você com outra pessoa, enfim, não importa o motivo, mas assim, ele disse, cara, eu vou te matar, certo? Então, a sua única opção
é reagir. Na verdade não é, né? Tem o pessoal que fica meio contraditório com essa ideia, reage, não reage. Você pode não reagir, mas se você não reagir, você morre. Simples assim. Se você reagir, existe a chance de você morrer. Eu não vou mentir para você, certo? Se você reagir, existe a chance de você morrer. Mas se você não reagir, você com certeza vai morrer, porque ele já te disse isso, certo? Então não tem porque não faz sentido você não reagir. No melhor dos cenários, certo? Você reage de forma, né, como posso dizer, você reage da forma adequada, da forma correta, e aí você sobrevive. Perfeito? Lucro para você. Se você se defender, né, reagir da forma errada, aí você morre, tá? Existem algumas técnicas que eu sempre falo pro pessoal, né, pros alunos, que em determinado momento ali da matéria, mesmo que você cometa alguns erros, não será o suficiente para ser o fim da linha. Às vezes, sei lá, talvez você saia só com um osso quebrado, né, talvez fraturado, um olho roxo ou algo semelhante. Então, em determinado momento da matéria, cometer alguns erros não é o maior problema. Quando a gente chega nesse nível aqui da matéria, quando a gente entra na parte de DECAL, DECAF principalmente, qualquer erro, se você não seguir à risca ali o procedimento, o protocolo que deve ser seguido, se você errar, você morre. Certo? Então aqui a gente não tem chances para erros, meias vitórias. Não, cara, ou você faz certo ou você morre. Preto no branco, simples assim. Em até determinado ponto, seja lá, por exemplo, talvez um corpo a corpo, né, a gente conseguia mais ou menos levar ali com algum erro ou com o outro. Não quer dizer que se você pode errar à vontade num corpo a corpo, por exemplo, que você não vai morrer. Não, muito pelo contrário. Mas assim, ali você abre um pouquinho mais de margem para cometer alguns pequenos erros. Pode não sair muito bem daquele jeito, mas beleza, você não vai necessariamente morrer. Já no DECAF, cara, se você cometer um pequeno erro, você morre. É 1 centímetro para um lado, 1 para o outro, e você recebe um disparo, certo? Então, muito atenção, muito cuidado, perfeito? O terceiro cenário para a questão de reação é, você está na dúvida. O que seria essa dúvida? Você fez tudo o que precisava ser feito, né? Você cooperou o máximo quanto possível com o seu agressor, você entregou tudo o que ele pediu para entregar, e mesmo assim, ele queria mais, ele insinuou alguma coisa e você ficou na dúvida sobre as reais intenções dele. Então, por exemplo, você entregou tudo que você tinha e ele disse, tá, beleza, agora entra no porta-malas. Porra, como assim entra no porta-malas? Por que eu vou entrar no porta-malas? Ele não queria o carro, por que ele não leva o carro? Por que ele quer que eu entre dentro do porta-malas? Ou ele fala, tipo, então vai para aquele beco, né? Olha, fica de costas para a parede. Né, ajoelha ou tipo, deixa eu te amarrar aqui, eu só vou te deixar aqui no canto e vou embora. Cara, jamais deixa alguém te amarrar, certo? Nunca, em hipótese alguma, você deixa alguém te amarrar, algemar, prender. Nunca, certo? Se o cara falou, vou te amarrar, vou te prender, vou te imobilizar de alguma forma, essa é a palavra gatilho para você reagir. Certo? Reage ali. Porque tem um pessoal que adora ficar criando uns cenários absurdos, como algo do tipo, Flávio, mas o que eu faço se o meu agressor me colocar de joelho, com as mãos amarradas nas costas e a arma estiver na minha nuca? O que eu faço? Eu falei, cara, você morre. Ponto. Não tem o que fazer. O cara ele acha que eu vou criar uma solução mágica, milaborante, tipo, nossa, ele conseguiu. Não, cara, você morre. Certo? Então ele fica aquela cara de espanto, derrete a expressão dele. Fala, como assim eu vou morrer? Cara, primeiro você não tinha nem que ter deixado chegar nessa situação. Esse é o ponto. Né? Se você tinha uma chance de defender, era antes disso acontecer. Então se ele falou que ia te amarrar, você já não tinha nem que ter deixado. Você não tinha que nem ficar de joelhos, você não tinha nem que dar as costas para ele. Ponto. Você tinha que reagir muito tempo antes. Se você tá de joelho, tá amarrado, tá de joelho, cara, você teve aí pelo menos umas 3, 4 chances diferentes de ter reagido. Né? E você escolheu lá na última, aí não tem jeito mesmo. Aí simplesmente, né, reza um terço lá, ou enfim, não sei exatamente qual é a sua crença, mas enfim, né, é pro seu Pai Celestial aí que você vai rezar e não tem jeito, certo? Então assim, a sua reação tem que ser antes. Então se você tem dúvida, você não sabe, o cara vira de costas, ajoelha, entra no carro, entra no porta-mala, se amarra, despertou essa dúvida, reage, certo? Então, 2 situações para reação. Se ele decretou a sua morte, cara, você vai morrer, ou se você está na dúvida, perfeito? Tranquilo? Então vamos lá. O Anderson é o meu agressor e ele disse que vai me matar.
Tá? Qual é o cenário, o que desencadeou isso não é o relevante agora. O importante é, ele disse que vai me matar e eu não tenho outra opção a não ser estar reagindo, perfeito? Então, nesse cenário, ele apontou lá a arma, tá? Pode ser essa distância aqui mesmo, não importa se ele está com o braço esticado, se ele está com o braço curto, não faz diferença, tá? Porque aqui a gente está num ambiente relativamente limitado, então se ele fosse esticar mais o braço, a gente ia ficar tipo, muito longe um do outro. E essa questão da distância é importante, tá? Então, assim, não faz diferença se ele tá com o braço encurtado aqui, se ele tá com o braço esticado lá longe, certo? Não faz diferença se ele tá com os dois braços esticados, se ele tá com os dois braços encolhidos, ele poderia estar com as duas mãos, não ia fazer diferença nenhuma na técnica, é exatamente a mesma. Depois a gente até coloca aqui as variações e tu vai ver que não muda nada, é a mesma coisa, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que colocar ali em mente é a sua base. Tá? A base é o que vai decretar tudo o que você vai fazer dali para frente. Então, primeira coisa, sua base não pode parecer ofensiva. O que quer dizer uma base ofensiva? Quer dizer uma base que parece que você vai estar reagindo, como, por exemplo, uma base de combate. O que poderia ser uma base de combate? Uma base anteroposterior, uma perna na frente, uma perna atrás, e ali a minha guarda alta. Isso, obviamente eu não vou estar fazendo isso com um cara que tem uma arma de fogo na minha frente, mas alguns detalhes sutis que ainda assim entregam uma possível reação. Então, por exemplo, o simples fato de eu estar com uma base anteroposterior, uma perna à frente e outra atrás, demonstra possível reação, certo? Demonstra certa previsão de reação. Então mostra que possivelmente eu estou me preparando para algum tipo de confronto. Então a ideia é que você esteja com a base paralela, ou seja, um pé do lado ali do outro, certo? Flávio, mas eu não tenho tanto equilíbrio se eu tiver com... Tá tudo bem, né? A questão do equilíbrio agora não é o mais relevante, até porque a agressão não começou ainda, certo? Você está na fase de ameaça. Quando a agressão se inicia, aí beleza, aí você vai estar em base anteroposterior, perfeito. Só que não é o caso nesse momento. Segundo, mãos fechadas. Eu posso estar com as minhas mãos baixas, não dá pra ver aqui, deixa eu ver se consigo... Tá. Digamos que minha mão tá baixa, só que ela estiver fechada, estiver com o punho cerrado ali, isso também demonstra a agressividade, demonstra intenção de reação. Outra coisa, eu estar olhando para o meu agressor nos olhos, isso também demonstra a agressividade, instiga a agressão por parte do meu agressor, ele se sente incomodado, ninguém gosta de ser encarado. Ninguém gosta de ser encarado, certo? Às vezes não é nem a intenção, você só tá com medo, você só tá meio abalado ali com a situação de uma forma geral, mas assim, você ficar olhando nos olhos deles, no olho dele, deixa ele incomodado. Tenho certeza que você já foi encarado em algum momento da sua vida e você se sentiu desconfortável. Tenho certeza que você já encarou alguém na vida e essa pessoa se sentiu desconfortável. Quem nunca passou por aquela situação, às vezes você não estava nem olhando para a pessoa, tá? Que o Anderson estava tipo olhando pro além lá, só que do campo de visão dele parecia que eu estava olhando para ele e aí ele fala: "Pô, o que você tá olhando? Perdeu o cu na minha cara?" Foi mal aí o linguajar, mas enfim, quem nunca ouviu uma dessa? Ou talvez quem nunca disse uma dessa. Então assim, você olhar no olho do seu agressor gera esse desconforto. Então evite ao máximo fazer isso. Outra coisa que instiga ainda a agressão e a reação, olhar para arma, certo? Então pior do que olhar para o olho é você olhar para a arma, porque embora para você pareça que você não está fazendo nada, quem está de fora é um negócio surreal, é gritante essa diferença, certo? É quase como se você tivesse com fósforo no breu, assim, dá uma clareira monstruosa. Então tá lá a arma, você fica tipo aqui, assim, olhando pra arma, dá pra ver nitidamente o que você quer fazer. Aqui eu estou exagerando o movimento da mão, mas é como se você tivesse, tipo, eu vou pegar a arma, eu vou pegar a arma, eu vou pegar a arma. Quando você tá dentro, não parece ser tão visível assim, mas quem está do outro lado, está segurando a arma, é muito evidente. Quem está de fora ainda do exercício, então por isso que talvez se você tiver a oportunidade em treinar em trio, isso fica ainda mais claro. Um é o agressor, um é o combatente e o outro é o analista. Ele fica ali de fora vendo o que está acontecendo. Fica ainda mais claro possíveis erros. Então você aprende com o erro do coleguinha e já fala: porra, tu fez isso aqui, deixa eu melhorar, deixa eu ajustar, deixa eu fazer de outra forma. Nem dizia minha professora de geografia, a professora Carmen,
né, dizia que sábio era aquele que aprende com seus erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então você ter essa visão de fora te ajuda ainda mais, né, nesse conceito, certo? Então, base paralela, mãos abertas, não olhar nos olhos do seu agressor, não olhar para a arma. Outra coisa, mãos próximas, mais próximas quanto possíveis do armamento. Então isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe, tá? Então se a arma está aqui, eu vou tentar deixá-las mais próximas possíveis do armamento. Se a arma estivesse na cabeça, aí sim eu ia levantar um pouco mais. Se ela estivesse mais para baixo, eu ia colocar mais para baixo. Se ela estivesse mais lateral, então ela vai acompanhando a arma, certo? Para que eu tenha um tempo de resposta menor. Essa coisa, minha mão tá lá, até eu fazer isso, aí já foi, certo? Principalmente se o seu agressor estiver com o dedo no gatilho. Ó, tipo isso, né? Então, sempre dê uma conferida, ver se o seu colega de treino está com o dedo no gatilho. Se ele tiver, avisa ele ali para não machucar. Machuca de verdade, certo? Não queira testar isso aí. E pode ser que aconteça, você vai acabar esquecendo, principalmente no começo, o seu colega não vai saber bem o bisural ali, vai colocar o dedo, você vai machucar. Cara, então assim, evita, certo? Né? Ou você aprende na dor, né? Que normalmente é onde o pessoal mais aprende. Cara, ó, teve um aluno que ele quase quebrou o dedo nessa. Foi logo na primeira, ele colocou ali, o outro fez super rápido, cara, ele nunca mais esqueceu na vida. Toda vez que ele pegava na arma, ele falava que ele sentia um tremor, assim, no indicador dele. Que ele já, tipo, ele colocava, ele já, esquece, e voltava lá. Porque, cara, machuca, certo? Então, a arma tá lá no peito, tá longe, ela não está grudada. Se ela estivesse grudada, se ele estivesse pressionando a arma, empurrando ela contra mim, aí é uma outra história, tá? Então, a arma não está grudada em mim. Então minhas mãos estão próximas aqui, mãos estão abertas, eu não estou olhando para o olho dele, eu não estou olhando para a arma, estou olhando aqui para o peito dele, certo? Não olho nem a arma, nem os olhos dele. Tem uma visão geral, uma visão mais panorâmica aqui de todo o cenário e eu não preciso ficar concentrado em um ponto, perfeito? O que eu vou estar fazendo a partir daqui? Ele diz que vai me matar ou eu estou em dúvida sobre quais são as reais intenções dele. O que eu vou estar fazendo a partir disso? Primeiro eu vou sair, vou escolher para onde eu quero sair, tá? Lado quente ou lado frio. O que seria lado quente e lado frio, Flávio? Então seria o lado onde ele tem menos chances de reação. Então estica lá o braço, por gentileza. Bem esticado aqui. Perfeito, né? Então o que seria lado quente e lado frio? Esse lado aqui de dentro, então eu estou aqui na frente da arma, eu movimentei, tá? Isso aqui não é uma técnica não, tá? Eu só estou ilustrando a ideia. Então eu entrei aqui nessa área quente. Feito isso, esquecendo a parte da arma, o que ele poderia fazer aqui? 1.000.000 de coisas. Poderia usar a outra mão para socar, poderia dar cabeçada, poderia dar joelhada, poderia, enfim, fazer um monte de coisas, certo? Poderia me agarrar, talvez. Se eu movimento para o outro lado, para esse lado que a gente chama de lado de fora, ou o lado frio, as chances de reação dele são menores. Quer dizer que não existe? Não. Quer dizer que a chance de reagir é menor do que se eu estivesse desse lado aqui, certo? Então, sempre que possível, eu vou escolher ir para o lado frio, certo? Nem sempre é possível. Às vezes, sei lá, que nem eu tenho uma parede aqui, não dá para eu ir para o lado frio, certo? Eu vou ter que ir para o lado quente. Então, aí você vai fazer isso, só que você vai entrar com essa ciência, aí você muda, você adapta ali o conceito técnico para essa situação, certo? Mas assim, depende. Então, se você pode escolher, escolha o lado frio, perfeito? Que aí vai ser menos difícil, eu estou tentando abolir a palavra fácil no meu vocabulário, porque quando a gente fala isso nessa questão de segurança, de defesa pessoal, autoproteção, ciência de proteção, não existe nada fácil, existe menos difícil, certo? Ainda mais nesse contexto. Então, se você pode escolher o lado frio, escolha que vai ser menos difícil para você, perfeito? Então a arma está apontada lá, eu escolho sair para o lado frio, porque eu posso, certo? Existe essa possibilidade. E aí, com a minha mão mais próxima aqui do lado frio, no caso é a minha esquerda, tá? Eu vou fazer um movimento de empurrar, perfeito? Ao mesmo tempo que eu empurro a arma, eu
recolho o meu ombro. Então deixa eu fazer a movimentação aqui de frente para você. Então minha mão está aqui. Enquanto a minha mão, né, nesse mesmo cenário, minha mão esquerda vai empurrar a arma, o meu ombro direito vai puxar. Então eu vou recolher ele o máximo quanto possível. Enquanto isso, essa minha outra mão vem junto. Ó. Então ele vem. Mão vai para um lado, ó, isso aqui já é uma forma de você estar treinando sozinho, tá? Então mãos estão aqui, base ali de expectativa, ombro recolhe, mão empurra. Bom, isso aqui. Se fosse para o outro lado, a mesma coisa. Mão empurra e aqui recolhe. Eu puxo o ombro mesmo, tá? Por que eu faço isso? Porque eu posso fazer só esse movimento aqui e eu vou estar varrendo o meu tronco, certo? Então deixa eu mostrar só daqui, acho que desse não dá pra ver. Se eu faço só isso aqui, ó, olha o quanto a arma vai me varrendo, seja para um lado, seja para o outro lado, olha o quanto ela percorre. Eu poderia fazer isso de duas formas, certo? Estou movimentando o cano, certo? Então ele está passando por mim, ou eu posso fazer isso aqui, ó, esse movimento aqui de sair, que também vai ser assim, só que não só isso, tá? Estou só ilustrando essa ideia. Para maximizar isso, para deixar mais seguro, eu empurro enquanto eu puxo. Então eu saio mais rápido da frente da linha de tiro, certo? Então se eu faço um movimento é uma coisa, se eu faço outro movimento é uma coisa. Então eu junto esses dois e aí eu economizo no tempo, né? Então eu ganho velocidade ao fazer isso aqui. Então as chances de eu ser acertado são ainda menores, tá? Então a arma está apontada enquanto a minha mão, mais próxima aqui do lado frio dele, empurra, meu tronco sai para a lateral, perfeito? Esse seria, tipo, movimento nível bem zero, tá? Então isso aqui seria o primeiro movimento. Só que, Flávio, eu ainda estou na base, né, paralela aqui, é desconfortável, o que poderia estar acontecendo? Eu poderia fazer esse movimento e ele dá um passo para trás e leva a arma junto com ele. Provavelmente isso iria acontecer, certo? Então por isso que eu falei que se ele tivesse com o braço esticado, ainda assim isso aconteceria. Eu poderia fazer isso e ele puxa a arma junto com ele. É só ele dar um passo para trás e a arma vai junto. Então por isso, quando eu faço esse movimento de dominar a arma lá em cima, empurrar ela lá para baixo, certo? E sair o tronco, eu faço isso avançando também. Então aqui a gente colocou basicamente até agora 2 movimentos, que na prática vão ser um só que agora vem um terceiro movimento que na prática também vai ser um só. Então além de eu empurro a arma para um lado, saio o tronco para o outro, eu tenho que avançar também. Então eu venho mais próximo dele aqui. Segura lá com a outra mão só para a gente ter uma visão diferente. Então seria o quê? Mãos estão próximas, certo? Dominei, levei a arma para o lado, saiu o ombro e eu tenho que entrar. Eu venho bem rente dele. Quanto mais rente, melhor, certo? Então foram 3 movimentos. 1, 2, 3. Só que na prática é um movimento só. A arma está lá apontada, eu entro direto. Vou para o outro lado, mesma coisa, entro direto. Ombro sai, domina a arma e entro aqui bem rente. Perfeito? Isso é um movimento só. Faça, execute esses movimentos várias e várias vezes de forma separada e depois você pode unir eles. Então, por exemplo, você pode simplesmente fazer o movimento aqui de ombro primeiro. Sair. Sai para um lado, sai para o outro. Sai para um lado, sai para o outro. Por que essa movimentação do ombro primeiro? Porque essa é a movimentação mais importante. Tá, não é a mais importante. É a que os alunos mais insistem em esquecer de fazer, tá? Se a gente fosse colocar um ranking ali dos possíveis erros que o pessoal coloca, o que ele mais tende a esquecer é a movimentação de tronco. Ele faz a técnica certa, afasta, lado quente, lado frio, regra do menor caminho, enfim, são outros conceitos que a gente pode estar vendo posteriormente, mas a movimentação do tronco é a que ele mais tende a estar esquecendo. Então começa com isso, mãos paralelas altas lá, sai bem o tronco. Sai bem o tronco, sai bem o tronco. Faz isso algumas vezes. Como é que você pode aumentar ainda o seu treinamento? Você pode pegar, por exemplo, um laser, né, que eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas sei lá, deixa eu pegar como exemplo aqui. Imagina que essa caneta é um laser. Eu posso pegar ali a minha arma, colocar ela aqui embaixo, segura lá para mim,
coloco ela aqui embaixo, passo uma fita e o laser vai estar apontando lá em mim. O que eu tenho que fazer? Sair de forma que o laser não pegue mais em mim. Então, pô, tem uma parede aqui, então o laser tem que pegar lá na parede. Se eu tô aqui, o laser tá aqui embaixo, né? E eu faço esse movimento e o laser ainda tá passando em mim, então é porque provavelmente eu receberia aquele disparo, certo? Então eu tenho que fazer um movimento a ponto de sair o suficiente de forma que o laser não pegue em mim, tá? Beleza. Então fiz lá a movimentação de ombro para um lado e para o outro algumas, várias vezes até o infinito, 2 vezes se possível, ou até parecer que nasceu sabendo. Na sequência eu coloco o movimento de mão, certo? Então fiz lá tronco e tronco, certo? Então saí e entra a mão. Posso fazer isso para o outro lado, sair e entra a mão. Ou posso fazer isso separado, tá? Primeiro só, tipo mão, depois só mão. Eu não aconselho. Pode ser feito, mas eu não aconselho. Eu aconselho faz primeiro movimentação de tronco, na sequência já coloca mão lá junto, certo? Então repara que a mão que não vai entrar, ela recolhe. Então a mão entra, a outra recolhe, enquanto o ombro puxa. Eu não deixo ela aqui. Para quê? Para não fazer isso aqui, ó. Puxar aqui e deixar a minha mão na frente da arma. O tronco saiu, mas minha mão está aqui. Então corre o risco de acontecer o disparo, isso seja para um lado ou seja para o outro. Então eu recolho a minha mão e a arma vai, certo? Então esse seria o segundo passo. Tronco, afasta a arma. Tronco, afasta a arma. Tronco, afasta a arma. Isso aqui é só o primeiro movimento, tá? A gente só dividiu ele em vários pedaços. E aí a gente coloca a terceira movimentação, que é a entrada, que é o avanço. Então tudo aqui eu estava afastado. Então ele poderia fazer o quê? Se eu peguei aqui, ele afasta e leva a arma junto com ele. Eu ia perder a minha chance. Então o que que eu faço? Mãos estão aqui paralelas, base está lá paralela, saiu o ombro enquanto ao mesmo tempo eu dominava, e aí eu entro. Posso fazer isso bem intervalado mesmo, tá? Então eu fiz, entrei, aí eu retorno. Novamente, entrei, faço bem devagarzinho, sai o ombro, empurra e entra. Aqui é quase como se eu estivesse dando uma ombrada lá no peito dele, tá? Que aqui eu estou entrando pro lado quente. Se fosse pro lado frio, só troca a mão, seria a mesma coisa. Eu afasto, ó, eu venho com o meu ombro, bum, batendo nele. Isso aqui, certo? Esse efeito pode dar a porrada, tá? Como a gente tá fazendo o efeito de 3, você não precisa dar o porradão, tá? Você não precisa arremessar o cara do outro lado da sala. Mas esse efeito de impacto também é relevante, ele gera distração, certo? Então assim, não é só eu pegar aqui e tipo entrar. A ideia é que eu entre e entro ali mesmo. Quer ver? Troca aqui do lugar comigo, rapidão. Então ele está empunhando lá, tô fazendo isso aqui, eu tirei, saiu o ombro, eu entro ali batendo, porque gera essa desestabilidade nele, certo? E aí eu entro para fazer o restante do movimento. Então eu faço isso para um lado, faço para o outro. Então mão vem, sai e entra. Como é que eu sei que o movimento está certo? O meu ombro tem que, no mínimo, estar encostado no ombro dele. Se eu estiver aqui, ó, essa distância, afastado, tá errado. Eu tenho que estar grudado, certo? Tem que estar rente lá, perfeito? Ah, Flávio, mas você não disse que o lado quente dele ele pode estar reagindo? Aqui, nesse caso, eu saí para o lado frio. Mas lembra que eu disse que isso apenas diminuir a reação dele? Não significa que ele não pode. Porra, a arma tá para baixo. Eu tô dominando. Tô rente junto a ele aqui. O que eu estar perto me implica? Que se, a partir do momento ele tentar afastar, eu vou junto com ele. Certo? Diferente de estar longe. Se ele tentava afastar, ele levava a arma junto com ele. Se eu tô rente, tô grudado, a arma tá aqui. Então eu domino lá. Se ele puxar a arma, eu vou junto. Daqui eu não saio mais, até a arma sair da minha mão. Enquanto eu não tirar a arma daqui, eu não desgrudo. Isso pode gerar o quê? Reação por parte dele. Como, por exemplo, eu estou perto. Ele pode me socar à vontade. Pode socar, pode dar cabeçada, pode tentar fazer um monte de outras coisas. O que eu posso fazer? Infelizmente, não muita coisa. Então, por quê? Eu vou estar utilizando as minhas duas mãos para estar dominando a arma. O que acontece? Então, a arma está lá apontada. Estou aqui, mãos altas, saí, minha mão veio para cá, certo? Afastei lá a arma, recolhi lá. Essa minha mão, que estava lá rente, ela escorrega lá para baixo, dominando a arma, certo? Agora eu tenho duas mãos aqui. Uma está aqui em cima,
a outra tá aqui embaixo. Bom, dominei. Agora eu tenho 2 braços de força contra um dele. Então mesmo que ele puxe a arma para longe, eu tô aqui, tô controlando. Se ele for tentar me arrastar, eu vou junto com ele. Mas a arma não sai mais daqui da minha mão. Segurei, não solta mais. Então essa coisa, já peguei, agora vou usar minha outra mão para socar. Isso não existe, porque eu peguei aqui, agora eu tenho um braço contra um braço. Eu venho só com ele, bum, e ele vai e leva a arma junto com ele. Ou pior, eu dominei, ele vem com a outra mão e leva a arma junto com ele. Então eu venho com a minha mão, certo? Domino aqui, tá? 2 braços de força contra um só. Torrente aqui. Se ele utilizar a outra mão para me socar, o que eu posso fazer no máximo? Encolhe o queixo, gruda ele lá no peito, oferece o topo da cabeça, que é a região mais dura que você tem aí para ser acertada, e continua o movimento. Se vier porrada, racha a mandíbula lá e recebe o impacto. Cara, não tem jeito. Lembra que eu falei? Menos difícil. Não significa ser mais fácil. Você está em confronto. Você vai tomar porrada. Então, fecha e recebe o impacto. Enquanto isso, você vai estar trabalhando aqui embaixo. Enquanto ele está concentrado em tentar te acertar aqui em cima, você está trabalhando aqui embaixo, certo? Como é que vai ser o efeito do desarme? A alavanca. Relativamente simples, tá? O movimento é simples, mas assim, cuidado. Vou fazer um movimento de cano, tá para lá, certo? Tá ali na diagonal. Vou fazer um movimento. Normalmente, você faz isso ou para cima ou para baixo. Então, você sempre vai escolher uma região neutra. Então, ou vai ser para cima, ou vai ser para o chão, mas tomar cuidado para você não varrer outras pessoas, principalmente você, tá? A pessoa tem mania de fazer isso, apontar para si mesmo. Ou às vezes tem uma outra pessoa aqui e eu fazer isso aqui. Seria como, né? Tu tá aqui, eu faço o desarme, eu faço isso. E ele vai e efetua o disparo. E aí acerta você, certo? Então, vou fazer isso ou para cima ou para baixo. Eu particularmente prefiro para cima, tá? Existem algumas posições que nem sempre dá para você colocar para cima, mas eu particularmente prefiro para cima ao invés de para baixo, porque para baixo você aumenta as chances de talvez acabar acertando aqui a sua perna, por exemplo, certo? Se a arma está afastada, você fala, mas se estiver para cima, aumenta a chance de acertar a sua cabeça. Sim, se você fizer isso da forma errada, sim. Então, se eu faço, por exemplo, isso, aí realmente tem a chance de acertar a minha cabeça. Mas se eu fiz o movimento da forma correta, que é o quê? A arma tá lá e eu tô aqui e eu faço isso pra cima, aí não vai pegar, a não ser que eu faça isso. Aí realmente existe essa chance, certo? Então vamos lá. Afastei, então desde o começo. A arma tá lá, tá aqui. Então note que eu vou fazendo esses passo a passos várias e várias e várias vezes, porque como eu falei, cara, se você errar um passo, você morre, tá? Então você tem que ter muito, muito, muito cuidado. Domina a arma, sai o ombro, afasta ele, movimenta, junta ali no agressor, vem com a outra mão por baixo. Então vamos lá, passo a passo, entrei, juntei, mão, vem lá por baixo, recolhe a cabeça. Se vier porrada, veio porrada, se não vier, tudo bem. Feito isso, alavanca para cima e para o agressor, certo? Então note que ela estava apontada para lá, cano está para cima, perfeito? Se eu correr um disparo, vai para lá, não para minha cara, e aí para o agressor. Agora, se eu correr um disparo, vai nele e não em mim, certo? Normalmente eu estaria aqui, tá? Então ainda assim seria nele. E aí eu continuo forçando a alavanca e puxo ela para trás. Então lembra que eu avancei? Agora eu recuo puxando a arma, certo? Então isso vai torcendo, vai fazendo uma alavanca lá no braço dele até começar a estourar ali a mão. Vou fazer aqui pertinho para mostrar bem aqui. Então ele está segurando a arma, certo? Então eu dominei lá, dominei aqui também, faço isso para cima e depois para ele. Ó, se eu soltar aqui, já começa a ver aqui, ó, começa a abrir a mão aqui, empunha lá a arma, perfeito, segurou. Digamos que você estivesse lá com o dedo no gatilho. Vou fazer devagarzinho aqui para não machucar. Então dominei. Aqui no que eu domino, eu já prendo o dedo dele lá, tá? Então vou fazer o quê? Para cima, ó, repara aqui na empunhadura dele, tá fechadinha, certo? Quando eu começo a forçar, ela já começa a abrir, já começa a ficar todo torto aqui. Se eu faço isso com as duas mãos, de forma que a minha outra mão continua dominando aqui, ó, eu prendo o dedo ali. Se eu faço isso de forma explosiva, eu posso acabar quebrando o dedo dele, tá? Então cuidado, cuidado, principalmente quando estiver treinando. Aqui já gera um certo desconforto, não é bacana.
Então, por isso que empunhadura sempre aqui, certo? Então, para cima e para ele, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aí, ó, a empunhadura dele aqui vai abrindo naturalmente. E aí é só fazer uma explosãozinha para baixo. Pronto, a arma sai. Esse movimento de alavanca precisa ser feito de forma explosiva, tá? Não é força. Então aqui não é eu fazer isso aqui forçando para cima e puxando aqui para mim, porque aí vai ser força contra força. Tem que ser explosão. Aí sai, pum, de uma vez só, explosivo. Aí arrebenta a pegada, perfeito? Mais uma vez, passo a passo, faz comigo lá. A arma tá aqui, então mão entra, ombro sai, eu entrei, mão vem por baixo, recolhe a cabeça, arma para cima, para ele, puxa a explosão. Aqui eu afastei. A partir daqui, aí eu vou empunhar o armamento, certo? Vou fazer o procedimento, tapa, golpe, enfim, destravar. Não é o mérito agora, tá? Mas aí eu vou fazer todo o procedimento e afastar. Aqui eu não consigo afastar mais, né? Digamos que num cenário ideal, se eu tivesse mais espaço, eu ia afastar o mais quanto desse. Então eu ia verbalizar lá com o Anderson, falar, cara, deita, ajoelha, se afasta ou algo do tipo. Não é o caso agora, não quero entrar nesses detalhes para não ficar muito extenso. Mas é basicamente isso. Iria afastar e verbalizar com ele. Se a gente está exatamente nesse cenário, eu estou em um ambiente fechado, eu estou num quarto, numa casa, no elevador, num ônibus, no trem, no metrô, enfim, não importa, eu vou afastar o quanto der. Então eu dominei a arma, eu afasto. Vou afastar e vou verbalizar com ele. Se ele tentar vir, certo? Aí, vou falar, afasta, fica longe. Se ele vir pra cima, aí é disparo mesmo. Ah, Flávio, mas você vai matar o cara. O cara já tava com uma arma apontada pra você, ele disse que ia te matar. Você tá preocupado em precisar talvez responder depois, né? Ah, mas se atirar nele, ah, mas não... Cara, você tem... Lembra que eu falei que você tem duas opções. Você pode reagir, você pode não reagir. Então o Anderson, ele é meu agressor e ele disse, vou te matar. Fala, vai me matar. Ele disse que vai matar. Eu não reajo. O que ele faz? Vai, me mata, faz pou aí, pô. Pou. Aí eu morri, pronto, essa é uma opção. Né? Você tem essa opção. Você pode não fazer nada, porque ele já disse que ia me matar. Então assim, ou eu não faço nada e morro, ou eu reajo, só que a partir do momento que eu reagir, você pode ter certeza que ele também vai estar reagindo. Então, ele estava com a arma. Eu fui com maestria, consegui tirar a arma dele. Afastei, porra, eu tô com a única vantagem que ele tinha. O que você acha que ele vai fazer agora? Você acha que ele vai ficar de boa? Talvez. Existe essa possibilidade. Não é típico. Ele pode tentar sair correndo, ele pode não fazer nada, ficar tão impressionado, quando eu digo impressionado, não da forma clichê de dizer, né? Mas ele ficou, tipo, impressionado, putz, chocado, né? Tipo, o que aconteceu, né? E aí ele travar, congelar ali, ou ele pode vir pra cima. Porra, ele veio pra cima, eu vou disparar daqui mesmo, certo? Quantos tiros? Porra, até cessar a ameaça. Ah, mas não diz, eu li em algum lugar que tem que ser, cara, cessar a ameaça. Se com 2, 3, 15 tiros você não cessar a ameaça, você vai continuar atirando. Ou até ele cair no chão, até cessar a ameaça, ou até você ouvir clec, 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 a arma para aberta ou qualquer coisa do tipo, certo? É até cessar a ameaça. Depois, você resolve depois. Primeiro você precisa estar vivo, perfeito? Então, só pra gente recapitular lá tudão que a gente viu até então, a alavanca ali do braço dele não faz diferença se estiver esticado, tá? Poderia estar esticado dessa forma. O movimento seria o mesmo. Eu iria entrar, iria entrar, iria entrar, iria entrar. Se ele tivesse com as duas mãos mais recolhido dessa forma, o movimento seria o mesmo. Eu iria entrar, entrar e entrar. O que ia mudar aqui? Nada, só ia ter uma outra mão. Mais um motivo para eu continuar com as duas mãos. Porque lembra lá, eu estava com duas alavancas de força contra uma só. Se eu tiro a minha mão para fazer qualquer coisa a partir daqui, pegar lá a cara dele, socar, enfim, fazer qualquer outra coisa, ele tem duas alavancas de força contra uma minha. E aí ele leva a arma embora. Então, vem arma para ele e aí faz a alavanca. Que mais? Lado quente e lado frio. Então aqui eu estaria fazendo pro lado frio, certo? Com uma mão recolhida ou não. Poderia ser, né, com a mesma mão, só que eu poderia fazer pro lado quente. Fazer isso aqui. Só que aí, novamente, eu teria que me recolher,
ficar ainda mais exposto, porque eu ia estar de costas para ele, mas é isso aí, cara. Vai lá, entra a técnica mesmo, você não tá vendo, mas aqui é a mesma coisa, arma para cima e para ele, e afasta. Se ele tivesse com as duas mãos, a mesma coisa. Ele apontou lá, saio, junto lá, saiu o meu ombro, a arma vem para cima para ele e explosão. E aí eu empunho a arma. Então assim, não tem muito mistério, tá? Que mais que é importante a gente fazer? Então, afastou, verbalizou. E aí o resto é resto. Então a gente pode manter por aqui, é bastante coisa. Isso foi apenas uma técnica, um conceito. Se a gente fosse colocar a arma aproximada, já seria uma outra história. Se a arma na cabeça é outra história. Se a arma, por exemplo, é nas costas, ele apontou lá, a arma nas costas, é uma coisa. Se ele tiver com a arma para trás e ele tivesse com a mão ali, seria outra história. Sim, a gente tem soluções para isso, mas eu não vou, né, me estender muito aqui para nossa aula não ficar muito longa, tá? Então assim, treina, executa, reassiste a aula, pega os detalhes, repete, repete, repete. Para de ser um mestre Yu. Quando eu digo mestre Yu, mestre YouTube, tá? De ficar vendo vídeo, isso aqui é para te ajudar, não é para você ficar ensinando a torto e direito e acabar fazendo isso de forma errada. Então tem detalhes a serem analisados. Execute de novo, de novo e de novo. Se tiver dúvida, me manda, tá? Me manda um áudio, me manda um texto, me manda um e-mail, manda um sinal de fumaça, não importa. Mas me chama lá para a gente poder resolver essa pane. Perfeito? Então, essa era uma pincelada que eu queria te dar do DECAF. Eu te vejo na nossa próxima aula. Mabuhay!